Regina Duarte tem medo do PT, mas apoia o terrorista Bolsonaro, o que explodiu Guandu e os quartéis. Com apoio a Bolsonaro, Regina Duarte quer nos levar a crer que mulher realmente tem que ganhar menos que o homem porque engravida. Regina Duarte, segundo Bolsonaro, uma fraquejada. Ficou mais famosa dizendo que tinha medo do PT no poder. Entretanto, agora apoia Bolsonaro, o terrorista que, se não fosse preso, ia explodir o Guandu e os quartéis. E por essas atitudes chegou a ser expulso do exército e preso. Quantas pessoas perderiam suas vidas, suas casas com a enxurrada de água? Quantos dias o rio ficaria sem água? E nos quartéis com as bombas? Quantos feridos e mortos? Vamos mandar um recado pelo ponto eletrônico para Regina Duarte, dizendo que Bolsonaro afirmou que mulher tem que ganhar menos porque engravida e que ele tem 5 filhos, o último uma mulher, que segundo ele nasceu de uma fraquejada. E o PT no poder, nos 4 mandatos, não ameaçou ninguém, respeitou a independência dos poderes, a justiça e governou para todos. Segundo a própria esquerda, os banqueiros e os empresários nunca ganharam tanto como nos governos do PT. Na verdade, todos ganharam, porque quando a economia cresce, todos lucram. O país, trabalhadores, empresários e banqueiros. Inclusive, o Brasil, no governo do PT, chegou à 6ª economia do mundo, passando até a Inglaterra. Mas quem ganhou mesmo nos governos do PT foram os pobres. E isso a elite brasileira não aceita. Foram milhões de filhos de pobres para as universidades. Milhões de famílias contempladas com Minha Casa Minha Vida. O programa Mais Médico levou a medicina nos rincões mais pobres do país. Nos governos do PT, a maioria das categorias de trabalhadores tinha aumento real de salário. Principalmente o salário mínimo, que subiu 77% acima da inflação. E o Brasil, no governo de Lula, alcançou o pleno emprego. No governo de Lula, a Petrobras desenvolveu tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. O pré-sal, que está sendo entregue pelos golpistas, garante nosso abastecimento no mínimo nos próximos 50 anos. E o PT retomou a indústria naval, construindo navios e plataformas no Brasil, gerando milhares de empregos. Mas em nome do combate à corrupção, chegou a Lava Jato, que juntamente com o tucano Pedro Parente está entregando o pré-sal e destruindo a indústria naval. O campo gigante de Carcará do pré-sal, por exemplo, com a conivência da Lava Jato, foi vendido com o petróleo a preço de um refrigerante o barril de petróleo. Veja o documentário de como a Lava Jato destruiu a economia brasileira em poucos meses. Com a omissão da Lava Jato, o tucano Pedro Parente mandou a Petrobras pagar 10 bilhões de reais aos acionistas americanos, sem a Petrobras ter sido condenada. Também com aval da Lava Jato, a direção da Petrobras pagou 2 bilhões de reais ao banco JP Morgan, de um empréstimo que só venceria em 2022, e Pedro Parente é sócio do banco. E a Lava Jato foi denunciada formalmente em novembro de 2016 ao MPF por omissão na gestão criminosa dos tucanos FHC e Pedro Parente na Petrobras. Até hoje sem resposta. Veja a denúncia na íntegra em meu blog.
Mesmo com a Petrobras em 2015 ganhando com o pré-sal pela terceira vez o prêmio OTC, equivalente ao Oscar na indústria do petróleo, a direção da Petrobras pune os petroleiros ativos e aposentados que já estão pagando no contra-cheque e pagarão por 18 anos cerca de 13% do seu salário para cobrir um rombo que os golpistas afirmam que houve na Petros. Se houve rombo, nenhuma culpa cabe ao trabalhador. Assim, Pedro Lalau paga indevidamente 10 bilhões ao acionista americano e Pedro Lalau embolsa 2 bilhões de reais do banco JP Morgan e cobra a conta dos petroleiros. Na verdade, Lula roubou sim o coração dos brasileiros, pois saiu do seu segundo mandato com 87% de aprovação. Elegeu sua sucessora, Dilma, que depois se reelegeu. E se não fosse preso sem provas, num claro intuito de impedir a sua candidatura, Lula seria eleito em primeiro turno, segundo pesquisas. Impedido, Lula pede o voto em Fernando Haddad. Lembrando que Fernando Haddad governou a cidade de São Paulo e foi apontado em 2016 como o melhor prefeito do mundo. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018. Eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB-RJ 75300, ex-presidente do Sindipet-RJ, ex-diretor do DIEESE, fundador e ex-diretor das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.